Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre aceleração. Como você está vendo nesse vídeo aí, esse carro e essa moto que estavam parados começaram a ganhar velocidade, começaram a correr cada vez mais. Então a gente vai aprender que o fato de acelerar ou desacelerar vai estar relacionado com o corpo ganhar ou perder velocidade, ou seja, a velocidade que a gente estudou na aula passada vai variar, tudo bem? Bom, vem comigo e vamos começar. Eu quero começar a falar com vocês sobre aceleração e deixar anotado que a aceleração de um corpo está sempre relacionado à aplicação de uma força sobre ele. Essa força pode ajudar o movimento, ela pode atrapalhar o movimento, só que detalhes da aplicação da força a gente vai deixar para conversar um pouquinho mais para frente. E a chamada aceleração escalar média é dada para a gente pela variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Agora, em relação à unidade, velocidade a gente sabe que no sistema internacional é dado em metros por segundo e o tempo no sistema internacional é dado em segundos. Nesse caso, a aceleração vai ficar para a gente como? Vai ficar metro por segundo da velocidade dividido pela unidade do tempo, que é segundo. E aí, ao invés de escrever metro por segundo dividido por segundo, a gente vai escrever que a unidade de aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Agora, a gente também sabe que a unidade de velocidade pode ser dada por quilômetros por hora e uma unidade de tempo bem comum é a hora. Se eu usar velocidade em quilômetros por hora e o tempo em hora, a unidade da aceleração fica para a gente quilômetros por hora ao quadrado. Agora observa essas unidades, metro por segundo ao quadrado, ou seja, uma unidade de distância por uma de tempo ao quadrado. De novo, quilômetros por hora ao quadrado. De novo, uma unidade de distância por uma de tempo ao quadrado. Então a gente poderia usar qualquer outra composição. Por exemplo, eu posso usar a unidade de distância centímetro e a unidade de tempo, hora, então seria centímetro por hora ao quadrado. Isso é uma unidade de aceleração. Eu poderia usar, por exemplo, a unidade de distância em quilômetros e o tempo em segundos. Então seria quilômetros por segundo ao quadrado. Eu poderia usar a unidade de distância em metros e o tempo em horas, então seriam metros por hora ao quadrado, e assim por diante. Mas deixa para a gente conversar dessas unidades num outro momento. Agora vamos concentrar numa outra informação bem importante que eu quero ver com vocês. Por exemplo, se eu colocar ali uma bola e o chão. Se a gente largar essa bola, a gente sabe que essa bola vai cair. E ela vai cair por um motivo bem simples. Existe uma força atuando nela, no caso é a força peso. E aí o que a gente pode dizer? Que se existe uma força, vai existir uma aceleração. Vou apagar a força-peso que está aqui, mas você sabe que ela está agindo sobre a bola. O que vai acontecer? Essa bola vai cair por causa da força-peso, e se tem uma força, tem uma aceleração, a aceleração com a qual ela cai é a aceleração da gravidade, que a gente usa a letra G para representar. O valor padrão que a gente usa para a aceleração da gravidade costuma ser 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero fazer uma análise com vocês em cima desse valor que está aqui. Dizer 10 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa do que dizer, vamos lá, metro por segundo ao quadrado é resultado da divisão de metro por segundo pelo segundo. Então, 10 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa do que dizer 10 metros por segundo dividido por 1 segundo. Agora, pessoal, vamos comparar essa notação que eu fiz com a equação da aceleração. Na equação, a gente sabe que a aceleração é variação da velocidade dividido por intervalo de tempo. A variação da velocidade é 10 metros por segundo e o tempo é 1 segundo. Então, dizer que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado quer dizer o seguinte, quer dizer que a aceleração da gravidade faz a velocidade do corpo, nesse caso a bola, variar. Delta V é uma variação, faz ela variar 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Pessoal, agora olha só.
Esse número que você está vendo aqui em cima, dizendo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, quer dizer que a velocidade varia 10 metros por segundo a cada 1 segundo, quer dizer o quê? Que quando eu solto um corpo e ele cai, a cada 1 segundo que passa, lembra? Quando a gente deixa alguma coisa cair, ela cai cada vez mais rápido. Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade dela aumenta 10 metros por segundo. Da mesma forma, se eu jogar alguma coisa para cima, ela vai subindo, ela vai parando para depois cair. Durante a subida, então, ela está perdendo velocidade. Ou seja, durante a subida, como a aceleração é a aceleração da gravidade, ela vai perder 10 metros por segundo a cada 1 segundo, tá certo? Esse tipo de análise, de pegar uma unidade complexa e transformar ela em 2 unidades mais simples e ver o quanto um influencia no outro, é fundamental. Você vai ver que a gente vai usar muito isso, por exemplo, lá nas aulas de eletricidade, tá certo? Bom, vem aqui comigo, vamos continuar a explicação. Então, olha só, vamos dar uma olhada no movimento dessa bola. Vamos supor que a bola começou nessa posição, depois de 1 segundo ela estava nessa posição, depois de 2 segundos ela estava nessa, e depois de 3 segundos ela estava nessa. Vamos anotar então o seguinte, aqui foi com 0 segundos, ou seja, quando o movimento começou, eu larguei essa bola. Depois de 1 segundo ela está nessa posição, por exemplo, depois de 2 segundos ela está nessa posição, e depois de 3 segundos ela chegou no chão. Agora, como você sabe que com 3 segundos ela chegou no chão? Eu estou chutando esses valores e essas posições. Agora, uma coisa é certa, se eu larguei essa bola, ou seja, a velocidade dela nesse ponto era 0. E como a gente sabe que devido à aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, que essa bola sofre uma variação da velocidade de 10 metros por segundo a cada 1 segundo, eu posso dizer que de 0 para 1 segundo, como passou 1 segundo, a velocidade variou 10 metros por segundo, ou seja, a velocidade aqui é 10 metros por segundo. Agora, daqui para cá, eu sei que passou mais 1 segundo. E como eu sei que a cada 1 segundo a velocidade varia 10 metros por segundo, eu posso afirmar que se a velocidade era 10 e ela variou mais 10, a velocidade agora é 20 metros por segundo. Agora olha só, dessa posição para essa, passou um tempo igual a 1 segundo, de 2 segundos para 3 segundos, passou 1 segundo. E como a velocidade varia 10 metros por segundo a cada 1 segundo, se antes a velocidade era 20 metros por segundo, eu posso dizer que a velocidade agora é 30 metros por segundo. Agora, olha que interessante. Eu vou apagar aqui essas informações aqui no cantinho da tela e vamos supor o seguinte, que o exercício te diz que depois de 1 segundo de queda, a velocidade é 10 metros por segundo. E você sabe que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada 1 segundo ela aumenta 10 metros por segundo. E aí eu quero descobrir qual é a velocidade aqui, com 3 segundos. Olha que fácil, de 1 segundo para 3, eu sei que tem um intervalo de tempo, ou seja, passaram aqui 2 segundos de intervalo. Então olha só, se a cada 1 segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo, quer dizer que em 2 segundos ela aumentou 20. Então eu posso dizer que de 10 metros por segundo, a velocidade aumentou para 30 metros por segundo. Outro exemplo, olha só. Vamos supor que uma questão diz para você o seguinte, que um carro, gostou do meu carrinho ali? Vai se deslocar com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E que a velocidade inicial dele é de 5 metros por segundo. E a questão quer saber de você quanto vale a velocidade depois de 10 segundos que o carro está andando. Bom, aí é só a gente escrever o seguinte. Se A é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, significa que A é igual a 3 metros por segundo dividido por 1 segundo. E o que significa isso? Significa que a cada 1 segundo que passa, a velocidade vai variar 3 metros por segundo.
E eu estou garantindo para você que esse carro está ganhando velocidade, ou seja, ele está acelerando. Então vamos fazer a seguinte análise. Se a gente sabe que em 1 segundo a velocidade varia 3 metros por segundo, em 10 segundos a velocidade vai variar 30 metros por segundo. Agora pensa comigo. A velocidade era 5 e ela variou 30 metros por segundo, porque foram 10 segundos. Então, se a velocidade era 5 e variou 30, a gente chega na conclusão que a velocidade depois de 10 segundos é igual a 35 metros por segundo. Agora, mas como que você chegou nesse 35 mesmo? Simples, olha só. A velocidade era 5 metros por segundo e em 10 segundos ela variou 30 metros por segundo. Então, se ela era 5 e aumentou 30, a nova velocidade é 35 metros por segundo. E agora vamos usar isso que a gente aprendeu para resolver exercício. Exercício número 1. Um determinado veículo parte do repouso e aumenta sua velocidade até 20 metros por segundo em 6 segundos. Depois disso, mantém os mesmos 20 metros por segundo por mais 4 segundos. É correto afirmar que o módulo da aceleração média desse veículo entre 0 e 10 segundos em metros por segundo ao quadrado é igual a... Pessoal, a questão quer que a gente calcule o valor da aceleração média. A aceleração é simplesmente a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Então, a aceleração é igual a... O enunciado disse que o veículo parte do repouso. Quando ele disser para você que ele parte de alguma forma, parte quer dizer que ele começa do repouso, ou seja, a velocidade inicial é 0. E aumenta até chegar em 20 metros por segundo. Isso no intervalo de tempo de 6 segundos. Aí depois disso ele fala que ele mantém os mesmos 20 metros por segundo por mais 4 segundos. Daí a questão fala, é correto afirmar que o módulo da aceleração média, quando a gente quer a média, a gente tem que pensar na variação da velocidade total dividido pelo tempo total. Mesmo porque ele é bem claro que fala para a gente do intervalo de 0 a 10 segundos e não só de 0 a 6. Então, a gente vai fazer o ΔV, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração é igual a velocidade final. Foi dado no enunciado que a velocidade final é 20 metros por segundo. Então, vamos anotar aqui 20 metros por segundo, menos velocidade inicial. A gente viu que como ele parte do repouso, a velocidade inicial é igual a 0. Então vamos anotar aqui 0, dividido por tempo final, que é 10 segundos, ele fala para a gente no enunciado. Então vamos anotar aqui 10 segundos, menos o tempo inicial, que vale 0. Então vamos anotar aqui o 0. Portanto, a aceleração é igual a 20 menos 0 é 20, dividido por 10 menos 0, que é 10. E aqui, simplificando 0 com 0, a gente chega que a aceleração é igual a 2. Como a gente usou a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, a unidade da aceleração fica metros por segundo ao quadrado, que foi a unidade pedida no enunciado. Por isso, a nossa resposta é a letra A. Pessoal, e de repente você pensa, Coelho, mas espera aí, se ele aumenta a velocidade só nos primeiros 6 segundos, por que aqui eu não fiz 6 menos 0? Tem duas informações no enunciado que te fazem usar o intervalo 10 menos 0, que são o seguinte. Uma delas, ele pede a aceleração média. Quando ele pede a aceleração média, a gente é obrigado a levar em consideração o trecho todo. E tem outra coisa, ele especifica depois que o intervalo é entre 0 e 10 segundos, tudo bem? Então, por esse motivo, a gente fez 10 menos 0 na hora de calcular a aceleração média. Exercício 2. Dizer que um automóvel tem aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado equivale a se afirmar que... Já vamos fazer uma anotação antes de ir para as alternativas. Falar que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado é igual a... Vamos lá? 1 metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa dizer que a variação da velocidade é 1 metro por segundo a cada 1
segundo. Vamos dar uma olhada então na letra A. É a mesma coisa dizer que a cada segundo a sua velocidade aumenta 3,6 km por hora. Daí volta para o que a gente escreveu lá embaixo. A cada segundo a velocidade varia, a gente anotou que é 1 metro por segundo. E num primeiro olhar, parece que esse item está errado. Agora, vamos ficar atento, olha só. Eu posso ou não posso transformar essa variação de velocidade de metro por segundo para quilômetros por hora? Posso, né? E a gente aprendeu na aula passada que de metro por segundo para quilômetro por hora, lembra? Metro é pequeno, quilômetro é grande. Então, para fazer o pequeno ficar grande, eu vou multiplicar por 3,6. Então, 1 vezes 3,6 dá 3,6. Então, são 3,6 km por hora no tempo de 1 segundo. Por isso, o que diz o item A, que a cada 1 segundo, ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade aumenta, a velocidade varia 3,6 km por hora. A cada 1 segundo ela varia 3,6 km por hora. Portanto, o item A está certo. Pessoal, e com isso a gente passa a conhecer um pouquinho sobre aceleração. A gente vai falar muito ainda de aceleração mais para frente. E na próxima aula, você não pode perder, a gente vai falar sobre classificação dos movimentos, uma aula que é essencial dessa parte introdutória da cinemática, tá certo?